céu te adora, proclama, pois ressuscitaste e és invencível. Venceu a morte, está aqui hoje. Você crê nisso? Tome seu assento aí em nome de Jesus. Se assenta aí para a glória de Jesus. Meu Deus. Queridos, João escreve esse evangelho. O evangelho que João escreve é o único evangelho que não é sinótico. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. O que é sinótico? É parecido. Mateus, Marcos e Lucas escrevem os mesmos relatos, as mesmas coisas, mas vistas de perspectivas diferentes. É como se essa mesa fosse um evangelho e Mateus olhasse essa mesa desse lado, Marcos desse lado e Lucas do outro lado. Ambos estão vendo a mesma mesa, mas cada um está tendo uma percepção diferente. Mateus vai apresentar Jesus como rei, Marcos vai apresentar Jesus como servo, Lucas vai apresentar Jesus como um homem perfeito. Só que o evangelho que João escreve numa perspectiva diferente. O evangelho que João escreve não é um evangelho sinótico, é um evangelho diferente dos outros três, porque a proposta de João aqui não é apresentar Jesus só como rei, ou só como servo, ou só como homem perfeito. João quer apresentar Jesus como Deus. Por isso que ao abrir as cortinas do evangelho de João, João vai dizer: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então João, ele escreve para dizer que Jesus é homem, mas não deixou de ser Deus, 100% homem, mas também é 100% Deus. Logo nos 3 primeiros séculos surge uma religião chamada gnosticismo, logo depois que Jesus morre. Dentro do gnosticismo havia o dualismo, e sendo assim eles negavam a divindade, dizendo que o espírito é bom, mas a matéria é má. E eles diziam que Jesus não tinha como ser Deus, porque a matéria dele era má. Só que aí João vem escrevendo esse evangelho 20 anos depois que todos os discípulos já tinham morrido pelo viés do martírio. Ele escreve esse evangelho para confrontar essa religião do gnosticismo e dizer que Jesus é Deus. E ele prova que Jesus é Deus dentro do seu evangelho de 14 formas. 7 delas que Jesus tinha os mesmos atributos que Deus, e as outras 7 que Jesus fazia as mesmas obras que Deus. E uma das obras que nós vamos trabalhar hoje é um milagre inédito, é a ressurreição de Lázaro.
Esse milagre é inédito. João não está preocupado em relatar os milagres, porque de 35 milagres que Jesus opera, João só relata 7. Porque João quer trazer no seu evangelho uma importância não para o milagre, mas para o envolvimento de quem está no milagre. Vou de novo para você entender esse negócio. O João não está preocupado em relatar o milagre que Jesus opera, mas João está preocupado em relatar o que o milagre causou na vida de quem ele está operando. Por isso que João relata alguns milagres específicos em seu evangelho. Então esse João apresenta Jesus como Deus, e esse milagre é inédito. O que está acontecendo aqui? Jesus chama cerca de 70 discípulos. Dentre os 70, tinha mais 2 mulheres, 72, mas vamos partir do princípio de 70. Dentre os 70, tem 12 que eram discípulos e apóstolos. Dentre os 12 tem 3 que eram discípulos, apóstolos e amigos mais chegados. Mas hoje eu não vim falar de nenhum discípulo. Hoje eu não vim falar de nenhum apóstolo. Hoje eu vim falar de um amigo. E o nome dele é Lázaro. E sabe o que é lindo? É que aqui a gente já aprende algo interessante, que mais importante do que ser discípulo, mais importante do que ser apóstolo, é ser amigo de Jesus. Tem muita gente preocupada com a patente. Eu quero ser diácono, se eu não for, eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas querido, mais importante do que tudo isso é você ser conhecido no céu, não como discípulo, não como apóstolo, mas como amigo de Jesus. O convite do céu hoje é: vem ser meu amigo, vem ser meu amigo. O convite é esse, é ser amigo. A proposta é essa, é ser amigo. Esse Lázaro não era conhecido como discípulo nem apóstolo, mas ele levava o título, o nome de amigo. Aleluia! Eu vou subir um nível para você entender essa amizade aqui. Jesus tinha um ponte na casa de Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos. Ali era o ponte de Jesus. Ali era o lugar onde Jesus descansava, na aldeia de Betânia. Quando Jesus estava chateado, Jesus ia para a casa de Lázaro. Na entrada triunfal que Jesus ele entra em Jerusalém, ele vê os cambistas lá vendendo as coisas no templo. Antes dele quebrar tudo, ele vai para a aldeia de Betânia, para a casa de Lázaro. Passa 12 horas lá, pensando no que ia fazer e contando a sua chateação. Porque na casa de amigo eu posso contar as minhas chateações. O grande problema é que você conta na casa de quem não é amigo. E quem não é amigo revela seu segredo. Mas quem é amigo, guarda o teu segredo. Só que vamos lá. Esse Lázaro é amigo de Jesus. Toda vez que Jesus estava chateado, ele ia para a casa de Lázaro. Toda vez que Jesus estava pensativo, ele ia para a casa de Lázaro. E Jesus é o típico do cristão que come. Tem crente que come aqui? Jesus ele só chegava na hora do almoço ou da janta. E quando ele chegava não era sozinho não, era ele mais 12. Imagina, a cozinheira da casa de Lázaro era Marta. Só que enquanto Marta preparava a comida, Maria ia para os pés. E aqui está algo interessante, que porque Jesus tinha a casa de Lázaro como seu ponte? Porque tinha que ser lá? Porque quando Jesus foi na casa do seu discípulo Pedro, ele operou milagre. Aonde Jesus andava, ele operava milagre.
Por onde Jesus passava, Jesus entrava na casa de qualquer um, era: vem na minha casa que minha filha está doente, vem na minha casa que minha filha está morrendo, libere uma palavra que meu servo está morrendo. Jesus, filho de Davi, cura-me, tem misericórdia de mim. O discurso era esse. Só que na casa de Lázaro, Jesus não era recebido por aquilo que ele podia fazer. Lázaro recebia Jesus como amigo. Vou de novo. Era Jesus chegando na casa de Lázaro e Lázaro não dizendo: estou precisando disso, não. Era Lázaro falando: Jesus está chegando, prepara a cama para ele dormir. Jesus está chegando, prepara a comida para ele comer. Jesus está chegando, eu não vou receber ele por aquilo que ele pode me dar, mas eu vou receber ele pelo relacionamento que eu tenho. O grande problema dessa geração é que ela só está atrás de Jesus porque Jesus pode fazer algo. Só que tá bom, ele vai fazer, mas não vai te chamar de amigo. Mas se você receber ele por aquilo que ele é, logo então esse Lázaro recebia Jesus. E sabe o que é lindo? É que ser amigo de Jesus, você tem intimidade com o mestre. Marta sabia o que Jesus gostava de comer. Maria ficava aos pés de Jesus, e antes de Jesus ir pregar, Maria era a primeira a receber a mensagem. Jesus dava um spoiler para Maria. Jesus pregava para Maria porque Maria estava nos pés. Lázaro conhecia as manias de Jesus na mesa, porque intimidade, a mesa me revela o grau de relacionamento que eu tenho com ele. É na mesa. Hoje é dia de mesa. Jesus era recebido ali com muito amor. Era na casa de Marta, Maria e Lázaro. Imagina Lázaro indo no supermercado da aldeia de Betânia. Viaja comigo na Bíblia. Ele indo fazer as compras para preparar o almoço para Jesus, para levar para Marta preparar o almoço. Ele está indo, e o povo da aldeia tudo olhando e dizendo: aí ó, esse aí ó, é assim com ele. Esse aí é amigo deles. Lázaro, esse aí, Jesus vive lá na casa dele. Você não pegou isso aqui não? Eu vou dar outra chance. Esse aí, Jesus vive na casa dele. Eu não entendo. Eu sou vizinho dele. Minha filha está doente aqui e Jesus não vem aqui. Mas Jesus só fica lá na casa dele. Mas o que o vizinho não sabe é que você não busca Jesus pelo milagre que ele oferece. Você busca Jesus porque você gosta de sentar na mesa com ele. É porque se eu tenho eu dou glória, se eu não tenho eu também dou glória, porque ele é meu amigo. É assim com ele, é íntimo dele. Esse Lázaro é amostrado, porque é assim. Quando você vira crente, começa a andar de terno, vou falar que o bicho como está mostrado. Tá, amigo? Imagina o comentário na aldeia de Betânia. Jesus chegou, a multidão atrás, Lázaro falando: não, na minha casa é só ele que entra. Multidão, fica aí fora, porque aqui é lugar de refúgio. Quando Jesus, ele quer entrar na sua casa, não é para ser mais um não. Ele quer entrar lá para ter relacionamento contigo. Ele quer entrar na sua casa para você conhecer as manias dele. É na mesa que você descobre o que ele gosta e o que ele não gosta. É no relacionamento que você sabe o que agrada a ele e o que não agrada a ele.
É na mesa que você descobre qual é o sentimento do coração dele. Sabe por que você faz o que não agrada a ele? Porque ele não está na mesa contigo. Então, se você não tem intimidade, você não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Mas se você tem intimidade, a sua playlist muda. Se você tem intimidade, o seu Instagram muda. Se você tem intimidade, as suas mídias sociais mudam. Se você tem intimidade, a sua roupa muda. Se você tem intimidade, o seu jeito de falar. Era na casa de Lázaro. Era lá. Era lá. Jesus sai, e foi diversas vezes na casa de Lázaro. E agora Jesus sai para pregar numa cidade. Jesus está fazendo a sua missão. Só que esse amigo de Jesus começa a ficar doente. Lázaro começa a adoecer. E tá tudo bem, ele é ser humano, fica doente, tá tudo certo. Só que a doença de Lázaro, ela foi proliferando. O nível da doença foi subindo. E Lázaro foi piorando. Lázaro foi ficando doente. Até que chega o ponto que Lázaro fica de cama. E não consegue mais levantar. Pensa comigo agora. Agora quem vai no mercado não é mais Lázaro. É Marta e Maria. Pensa comigo. Marta, Maria, oxe, cadê Lázaro? Nunca mais vi ele. Cadê Lázaro? Lázaro está doente. Mas ele não era amigo de Jesus? Jesus não vivia na casa dele? Oxe. Dizia que era assim, está passando uma prova. Dizia que era de oração, que era íntimo, que conhecia ele e está de cama doente, morrendo. Eu não quero um amigo desse não. Ele está curando todo mundo. Ô Marta, eu fiquei sabendo que ele levantou um paralítico lá e Lázaro está doente. Não. Eu fiquei sabendo que ele curou aquele cego lá de Jericó. Chegou até a gente aqui a notícia. E o amigo dele não vai vir aqui. E ele está morrendo. Porque a amizade com Cristo não te dá imunidade aos problemas. Ser amigo de Jesus não te deixa impune das dificuldades. Tem muita gente que acha que porque é amigo, acha que é amigo, não vai passar por problema, não vai passar por angústia. Mas quem te contou essa história mentiu. Ser amigo de Jesus é você passar por luta, é você passar por guerra, é você passar por provação. Mas ele não te deixa só. Eu lembrei agora de 3 homens que estavam na Babilônia, 3 jovens: Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei colocou uma estátua e disse assim: vou tocar a trombeta. Quando eu tocar é para todo mundo se dobrar. Quem não se dobrar, eu vou jogar na fornalha. Tocou a trombeta. Os 3 ficou em pé. Ele falou: não, manda chamar. Eu acho que eles não ouviram. Vem aqui. Misael, Ananias e Azarias, vocês não ouviram o que eu disse. Eu gosto tanto de vocês que eu vou dar outra chance. Porque assim, nem todo mundo que diz que gosta de você quer o seu bem. Pode até gostar, mas não sabe fazer o bem. Vem na minha festa aqui, eu gosto tanto de você. Vem no meu churrasco aqui, eu gosto de você pra caramba. Você é minha família, pô. Só que você vai lá, é só o que não presta, não é lugar pra você.
Não é. Não, mas é meu amigo, gosta de mim. É, mas você tá te levando é pro fogo, viu? Vamos lá. Isso é outra coisa. Tamo lá. Eu vou te falar, eu vou embora aqui. Misael, Ananias e Azarias, vou dar outra chance. Volta lá. Vou tocar de novo. E se vocês não se dobrar, eu vou jogar lá. Aquece 7 vezes mais. Colocou na temperatura errada. Número de Deus, 7. Aquece 7 vezes mais. Para assustar eles, né? Aqueceu. Aí eles falaram assim: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Pode tocar aí. A trombeta tocou. Os 3 continuam em pé. Pega ele, joga na fornalha. Os que jogou morreu queimado. De repente o rei olha e diz: espera aí, estão passeando no meio do fogo? Não era para estar queimando, mas estão passeando. Eu estou vendo mais um ali com eles que é semelhante ao filho do homem. A expressão que ele usa dizendo: se Deus quiser livrar a gente, Ele livra. Ele está dizendo assim: com Deus não é barganha. Se eu ficar em pé, Deus me livra. Não. Se for para queimar, eu queimo. E se Ele quiser me livrar, Ele livra. Intimidade com Ele é isso. Eu não abandono Deus na prova. Eu não largo Ele na aflição. Eu fico com Ele na dificuldade. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez na cruz. Na cruz do Calvário. Então o evangelho não é barganha. Evangelho não é: Senhor, eu dou e o Senhor me devolve. Eu dou e o Senhor me dá também. O relacionamento com Cristo não é recíproco. Até porque se fosse, a gente não ia ter nada para oferecer. Nada. Porque os olhos de Deus só fitam na gente porque tem uma cortina de sangue na frente. O sangue do Cordeiro que nos cobre. Então logo a gente entende que relacionamento com Deus não vai me dar imunidade aos problemas. Então eu preciso compreender que não é sobre o quanto eu entrego, é importante eu entregar. Porque se eu tenho intimidade com Ele, eu vou querer entregar, isso é o de menos. Mas eu não entrego esperando nada em troca. Eu não entrego esperando que Ele me dê algo em troca. Não, eu entrego porque eu entendo que o que Ele tinha que me dar, Ele já me deu. Não, mas eu quero algo em troca no futuro. Vai ter o céu, tá bom não? Esse Lázaro está doente. E agora, Marta faz o quê? Pega o mensageiro dela, fala assim: cara, é o seguinte, eu nunca pedi nada para Jesus. Jesus come na nossa casa, dorme aqui. Vai lá e leva uma mensagem para ele. E na mensagem você vai dizer assim, fala para ele assim, mestre, Jesus, Lázaro, a quem o Senhor ama, é o Senhor que diz que ama, está doente. Lá vai o mensageiro com a mensagem. Era caminho de um dia da casa de Lázaro até onde Jesus estava, cerca de 15 estádios. Está indo. O mensageiro está indo. Os historiadores vão dizer que mais ou menos, enquanto o mensageiro está indo, chegando, Lázaro já morre lá na cidade. Morreu. Só que ele está indo. Olha o mensageiro indo. O mensageiro chegou até Jesus e disse: Jesus, preciso falar com o Senhor. Aquela multidão em volta de Jesus. Eu trouxe uma mensagem de Marta. Opa, vem aqui.
deixa ele passar. É de Marta, é de Maria. Vem, conta para mim. Qual que é a mensagem? Ela diz que Lázaro, aquele que o Senhor disse que ama, está doente. Qual que é a lógica? Opa, eu vou lá agora. Não, ela está precisando de um socorro. Aí Jesus olha para ele: agora você andou tudo isso para me falar isso? Agora você vai voltar tudo isso para falar para ela que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas olha que lindo, isso aqui é lindo, porque ela colocou uma chantagem, uma barganha. O Senhor não disse que ama, então faz. O Senhor não disse que é Deus, porque eu estou passando por isso. Deus está falando com alguém, tem endereço aqui. O Senhor não disse que está comigo, então por que a situação está desse jeito? Eu não sou teu servo, por que está assim? E Deus está dizendo: eu não vou fazer porque você está me pedindo, eu vou fazer porque eu quero fazer. Aí eu lembro de Jesus indo para Jericó, e no meio do caminho um homem chamado Zaqueu sobe a figueira. Ele está em cima da figueira. Aí ele disse assim: Jesus, desce daí dessa figueira, Zaqueu, porque hoje eu vou na sua casa, porque você subiu na figueira? Não. Eu vou na sua casa porque você se esforçou? Não. Eu vou na sua casa porque você quis me ver? Não foi seu esforço. Zaqueu, hoje me convém repousar na sua casa. Não é por meritocracia, mas é por teocracia. Deus, gracia, governo, graça do governo de Deus. É pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Me convém. Avisa ela que não é para morte, é para minha glória. O mensageiro pega a mensagem. O interessante é que a palavra no grego para mensageiro é queiruso, e para mensagem é querigma. Não existe mensageiro sem mensagem, mas existe mensagem sem mensageiro, porque a mensagem ela é maior que o mensageiro. Na realidade, é a mensagem que habilita o mensageiro. Então logo, Jesus dá uma mensagem para o mensageiro. Imagina agora esse mensageiro voltando, e eu não vejo relato bíblico, nem historicamente falando, não tem nenhum relato do mensageiro entregando a mensagem. Não tem. A mensagem era: avisa que não é para a morte, é para a glória de Deus. Só que quando o mensageiro volta, ele está carregando uma mensagem de vida. Só que o ambiente que ele chega é de... Ou seja, Deus, pega isso aqui no seu espírito, Deus dá uma mensagem contraditória ao ambiente que ele ia ver. A mensagem era de vida, o ambiente era de morte. Só que o que Deus estava querendo fazer era colocar esse mensageiro na história, como um mensageiro que pregou e ninguém acreditou. Mas ele reteve a mensagem, sabe por quê? Porque o ambiente não era favorável à mensagem que Deus deu. Parece com algumas pessoas aí que Deus disse que ia fazer. Deus disse que vai libertar seu marido da droga, da bebida. Deus disse que vai trazer seu filho para casa dele. Só que você, quando se depara com esse ambiente, você nem profetiza mais, você não acredita mais, porque a mensagem do céu é diferente da sua realidade. Mas Deus está te dando uma mensagem de vida hoje. Você vai para sua casa hoje com uma mensagem de vida. Chega lá, profetiza. É seu marido, tem jeito. É seu filho, tem jeito. É seus negócios, tem jeito. É sua casa, tem jeito. Porque a mensagem é maior que o mensageiro.
deixou correr. Ele está levando a mensagem, só que ele não entrega. Passou-se ali alguns dias. No terceiro dia, Jesus disse: agora vamos para Betânia. Era caminho de um dia. Jesus chega em Betânia no quarto dia. Lázaro já está morto há 4 dias. Mas não era amigo de Jesus, mas está morto. Jesus chega na cidade. Marta, quando descobre que Jesus tinha chegado na cidade, a Bíblia diz que Marta corre. Versículo 20 do capítulo 11 diz: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa, porque Maria estava chateada com Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. E aqui a gente descobriu a causa da morte de Lázaro. Qual que foi? A ausência de Jesus. Só que se a ausência de Jesus causa morte, então a presença dele causa. Então a solução para a causa de Lázaro era a presença. Sabe por que tu está morrendo? Porque Jesus está ausente da tua vida, está ausente da tua casa, está ausente dos teus negócios. Mas quando a presença chega, quando a presença chega, tem vida. Quando a presença chega, tem vida. Vou de novo, quando a presença chega, tem vida. Quando a presença chega, tem cura. Quando a presença chega, tem solução. Lázaro está morto. Ser amigo de Jesus é complicado, porque quando você é amigo de Jesus, Deus faz você de uma mensagem. Deus não faz você de mensageiro mais. Deus faz você de uma mensagem. Oséias quer ser meu profeta, casa com uma prostituta. Por quê? Para você sentir o que eu sinto. Jeremias quer ser meu profeta, pregue, ninguém vai te ouvir. Mas para que eu vou pregar? Para você saber que eu falo com o meu povo e meu povo não me escuta. Quer ser meu amigo? Então você vai sentir o que eu sinto. Deus está usando Lázaro para tocar toda a aldeia de Betânia e todo Israel. Porque o que Marta queria era a cura de Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, certamente ele não morreria. Só que o que Deus não quer curar, Deus quer ressuscitar. Deus, ele permite, porque o tamanho da tua dificuldade vai revelar o tamanho da vitória e da glória que Deus vai fazer. Marta indaga Jesus. Jesus, não, se você crer, você vai ver a glória. Você crê que ele pode ressurgir? Seu irmão há de ressurgir. E ela diz, eu creio. No dia da ressurreição dos mortos, quis trocar um papo de escatologia ali com Jesus. Dizer, não, eu creio, isso aí eu sei que ele vai ressurgir. Só que Jesus estava falando daquele momento. Jesus continua caminhando. Manda chamar Maria. Cadê Maria? Manda chamar Maria. Maria chega até Jesus e ela também diz. E a expressão grega é linda, porque ela praticamente grita, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chora. Por que Jesus chora? Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, sim ou não? Por que ele chora então? Ele podia ter dito assim, não temas, vai ficar tudo bem. Por que está chorando, mulher? Por que você está chorando? Não, ele está cumprindo o que ele ensinou. Chorai com os que choram, se alegra com os que se alegram. É Jesus dizendo, eu vou fazer, mas antes eu vou mostrar para você que eu não te deixei sozinha nessa terra. Eu não estava aqui em corpo, mas meu espírito estava. Eu sei a dor que você está sentindo, eu sei o que você está passando, eu sei que não está fácil, mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu cheguei à aldeia, eu cheguei a Betânia.
na casa. Jesus chora, e aí Jesus diz assim: estou correndo. Ele diz assim: aonde está Lázaro? Aí pegam Lázaro, pegam Jesus e levam ele até o sepulcro. Está o sepulcro, Jesus. Jesus olha e diz assim: tirai a pedra. E eu vou pegar um gancho, que foi confirmação do que a pastora disse, que tem coisa que é para você fazer. Quem tira a pedra é você, não é Deus. Ele pode tirar, pode, mas Ele não vai tirar. Quem tem que tirar a pedra é você. Quem tem que decidir parar de pecar é você. Quem tem que decidir mudar de vida é você. Quem tem que tomar a decisão é você, não é Deus. Deus vai fazer depois que você decidir. Deus vai fazer depois que você tirar a pedra. Vai ficar com esse relacionamento até quando que você está pecando? Vai ficar com esse namoro aí, que é uma mão aqui, outra lá, cabeça, ombro, joelho e pé, tudo errado. Deus está dizendo: vai ficar até quando aí? Sai, tira a pedra. Ele vai assumir bacalhau. Tira o pecado, porque quando você tirar, eu vou fazer. O bom é que aqui o povo dá glória. Você sabia que a parte mais bonita do sepulcro era a pedra? O sepulcro era caro, mas a pedra que ia no sepulcro, sabe por quê? Porque eles ornamentavam a pedra. A pedra era linda. Eles colocavam flores na pedra. Você pode ver até o sepulcro de Jesus. Eles perfumaram o sepulcro. A pedra era perfumada com incenso. Então quem olhava para o sepulcro dizia: que sepulcro bonito, que pedra bonita, que coisa cheirosa. Só que Deus está falando: tira o que todo mundo vê e mostra para mim, desculpa a expressão, o fedor que está aí dentro, o mau cheiro que está aí dentro. Porque é ruim querer tirar a pedra, porque quando você tira a pedra, o cheiro ruim vai para fora, e você é exposto. Não quero ser exposto, mas é bom ser exposto na frente de Jesus. Por quê? Porque quando você tira a pedra, o mau cheiro vem. Aquele que tem um bom perfume está na frente do sepulcro. Eu vou melhorar esse negócio. A proposta de Deus hoje é: tira a pedra, mostra o que está fedendo em você, mostra o que está sujo em você, mostra o que está morto em você hoje, porque eu tenho vida, eu tenho graça, eu tenho perdão. Eu sinto Deus aqui. Tirou a pedra. Jesus olha para o céu e diz: Pai, eu só vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu só vou orar para eles entenderem que o Senhor me ouve, para eles entenderem que eu sou filho de Deus. É só por isso que eu vou orar, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu só vou continuar indo nos cultos para saber que eu creio no Senhor, porque eu já sei que o Senhor vai fazer. Eu tenho fé, eu sei. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Oh meu Deus! Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas. E quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu passas por mim.
Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostra o que está escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar. Eu vou o quê? Eu vou orar, eu vou orar. Ele vai assim me decaiaça. Porque quando eu oro, tu te revela. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro. Jesus não se esqueceu de Lázaro. Ele começou a orar. Ele não se esqueceu de você. Ele marcou esse culto nessa ceia para te encontrar. Sabe por quê? Porque assim, ó, pode uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelhas, estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, venderam ele, estava esquecido, e no palácio estava esquecido, e na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido, prenderam ele, estava esquecido, deram para ele, estava esquecido, a via dolorosa estava esquecido, crucificaram ele, estava esquecido, no terceiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou e mandou: eu vim aqui, a morte venceste, o véu. Ora vai assim, para ora vai assim. O céu. Escuta isso daqui, escuta. Sim, e vem Espírito, vem Espírito, e vem Espírito, vem Espírito, e vem Espírito, batiza, 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 oh, renova, 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 escuta isso daqui. Escuta isso daqui, meu Deus. Eu estou terminando já. Jesus está na frente do sepulcro. Pai, eu só estou orando para ele saber. Aí o leão da tribo de Judá vai se manifestar e vai rugir. Quem morre não pode voltar à vida, a não ser que seja ressuscitado. Jesus vai contar uma história que não é uma parábola, é uma história entre rico e Lázaro. Não é o mesmo Lázaro, é outro, que é o cara que era pobre e o outro que era rico. Lembra? Sabe dessa história? O rico está no Sheol, o pobre está no seio de Abraão. O rico quer um pouquinho de água, e Abraão diz: não, daqui ninguém pode sair. Mas por quê? Porque aqui eu mando. Ninguém sai do seio de Abraão. Aqui eu sou o pai Abraão, e Deus me ortogou. Ninguém sai.
Lázaro morre. Quando ele morre, o espírito dele volta para Deus. E a alma dele vai para juízo, ou Sheol, ou o seio de Abraão. A de Lázaro foi para onde? Para o seio de Abraão. Lázaro está lá no seio de Abraão. Morreu. Está acontecendo toda aquela cena aqui na terra. Lázaro está lá no seio de Abraão. De repente, Jesus grita: Lázaro, sai para fora. Ou melhor, vem para fora. A voz de Jesus passou o sepulcro, passou o céu que a gente vê, passou o segundo céu, vai lá no seio de Abraão. Abraão está fazendo culto. Lázaro, eita, eu conheço essa voz, sai para fora. É ele que manda, Lázaro, pode ir, Lázaro, volta lá. Ele está te chamando, o dono está chamando. Por quê? Messias, não entendi. Vou melhorar para você entender esse negócio. Não tem autoridade na terra, não tem autoridade debaixo da terra, e nem no céu maior do que Jesus. Quando ele fala, operando eu, ninguém, nem a morte, e nem a vida, e o poder, e vão me separar. Nada. Ele diz: Lázaro. Se você olhar o sepulcro de Lázaro, não é o sepulcro do The Chosen, aquele sepulcro bonitinho. O sepulcro de Lázaro não tinha um chão reto, é fundo, é tipo uma cova. Ele está atado pelos pés, ele está atado, as mãos amarradas, os pés amarrados e envolto em faixa. Ou seja, é impossível ele vir pulando. Porque para mim pular eu preciso flexionar meu joelho. Tenta pular sem flexionar o joelho, irmão. Não tem como. Você tem que fazer isso aqui para pular, até para marchar. Tem que flexionar o joelho, não tem como. Não tinha como ele vir rolando. Por que não tinha como ele vir rolando? Porque era fundo. Só tinha um jeito dele sair. Deus pegando ele, levitando e pondo ele para frente. Vou melhorar para você entender isso aqui. É Deus dizendo: eu demorei para fazer, mas quando eu fazer vai ser inédito. Eu posso estar demorando, né? Estou demorando, mas fica tranquilo que quando eu fazer o que o olho não viu, ouvido não ouviu, desceu ao coração do homem, é o que eu tenho preparado. Por isso que ele está demorando, porque quando ele fazer vai ser inédito. Ninguém vai acreditar como aconteceu, como mudou, como foi, como transformou. Foi ele com a mão dele que tirou. Foi ele que pôs para fora. Deus está dizendo para algumas pessoas: fica tranquilo que eu já cheguei na cidade. Já eu faço o inédito acontecer. Só que quando ele sai, Jesus diz assim: agora vocês vão desamarrar ele e deixar ir. É Deus dizendo: aquilo que te amarra, que está te amarrando a avançar, eu vou tirar. E quando eu tirar, você vai começar a andar. Você vai começar a caminhar. O que te amarra tá difícil. Pastor, tá difícil. Pastor. Só que Deus está dizendo: quando eu fazer vai ser inédito. Quando eu fazer vai ser inédito. Eu já cheguei na cidade e vou desamarrar o que está amarrando. Quando eu desamarrar, você vai caminhar. Agora eu quero pegar um viés com vocês, para mim terminar.
quando alguém morre, no primeiro dia já começa o processo de decomposição. Primeiro dia. Primeiro dia, os órgãos já param de funcionar. Algumas coisas começam a acontecer interiormente. Não dá para me falar sobre isso por causa do tempo. Segundo dia, piora mais ainda. Terceiro dia, os bichos começam a comer do lado de fora. E o cérebro no terceiro dia vira uma pasta. Não tem mais cérebro, vira uma pasta. E sabemos bem que é no cérebro que estão os meus sonhos. É no cérebro que estão os meus planejamentos e os meus projetos. É aqui que eu penso com a razão. E é ele que me faz sentir no coração. Ou seja, Lázaro morreu. E a perspectiva de sonho para ele morreu junto. Senti Deus nisso aqui. Tem pessoas que veio aqui hoje que você não consegue mais sonhar, né? Não consegue mais, né? A perspectiva de plano foi embora. É contigo que Deus está falando. A perspectiva de planejamento foi embora, né? Só que eu cheguei hoje para te encontrar. E quando eu gritar Lázaro, a primeira coisa que eu vou fazer é restaurar os seus sonhos. Vai voltar a sonhar. Vai voltar a planejar. Porque parou de sonhar. Porque parou de planejar. Fique em pé, fique em pé. Fique em pé. Deus vai restaurar os sonhos. Deus vai restaurar os planejamentos. Deus vai restaurar as perspectivas. Ele chegou. Feche seus olhos aí no seu lugar. Jesus chegou na cidade hoje de Betânia. Hoje o nome da cidade não é mais Betânia, é Sementes da Fé. Jesus chegou na cidade das Sementes da Fé. Ele está em frente ao sepulcro dizendo: Lázaro, sai para fora. Vai voltar a sonhar. Vai voltar. Hoje eu te lembro das promessas. Hoje eu te lembro das promessas. É hoje. E me lembraste de tuas promessas. E voltaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Capturou-me e me lembraste. E me lembraste de tuas promessas. Escute isso daqui. É no cérebro que está a sua razão, suas emoções. E é ele que te dá a capacidade de lembrar. Você tem algo chamado córtex cerebral ou córtex frontal. Nele está o seu HD neurológico, que você armazena tudo aquilo que você vê, que você toca, que você sente. Tudo, está os 5 sentidos do homem. Nele você armazena tudo, no HD neurológico do homem. E é ele que te dá a capacidade de lembrar. Hoje Deus está dizendo: eu estou reativando o seu cérebro para você lembrar o que eu te prometi. O que eu prometi eu sou fiel para cumprir. Eu vou cumprir. Eu prometi aquela unção vai chegar. Eu prometi aquele ministério vai chegar. Eu prometi salvar você e sua casa vai chegar. Eu prometi algumas coisas eu não vou fazer porque eu tirei. E o que eu tirei, deixa lá.
porque o que eu tenho para você é novo, é novidade, é coisa nova, é inédito, é tempo novo. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje: eu tirei algumas coisas, só que o que eu vou fazer é inédito. De olhos fechados em espírito, nós vamos fazer uma oração. E eu quero que você deixe o Espírito fluir em você e através de você. Oh Espírito, Tu desce nesta manhã, Senhor, e restaura os sonhos, livra cadeias. Em calmaria, Pai amado, a Tua presença penetra sobre a nossa alma, o nosso coração, e eu posso imaginar a Tua presença penetrando a vida de Lázaro, o corpo de Lázaro, Senhor. Eu consigo contemplar, Pai amado, o Senhor restaurando os sonhos de Lázaro, Senhor, restaurando, Espírito Santo, os movimentos, Senhor. Tudo que está parado, Senhor amado, vai começar a se movimentar. Espírito Santo, e eu quero profetizar agora, Jesus, que a Tua presença restaure Lázaros que estão mortos no meio de nós, sonhos jogados fora, a vida que foi jogada fora, começa agora a restaurar, Jesus, tudo aquilo que foi perdido. Restaura, Senhor, restaura as feridas, restaura, Espírito Santo, as cicatrizes que foram abertas. Começa a restaurar agora, Jesus amado, com a Tua presença, porque quando a Tua voz ecoar o nosso nome, Senhor amado, aleluia, Espírito Santo, nós iremos se levantar, os sonhos se levantarão também, os movimentos se levantarão também. Ah, Jesus amado, o status de homem, de mulher morto não haverá mais, porque a Tua presença veio para dar vida e vida com abundância. Então vem agora, Jesus, enche esse lugar com a Tua graça, enche esse lugar com a Tua presença, e o que estava morto vai começar a se levantar, o que estava morto vai começar a se levantar. Se você crê nisso, você aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Você recebe essa palavra, diz glória a Deus. Você recebe essa palavra, diz aleluia. Glória a Deus, que palavra poderosa, poderosíssima essa palavra. Que Deus abençoe a vida do nosso amigo Messias. Amém. Eu creio que Deus, Ele ainda tem muito mais para fazer diante da tua vida. Aleluia. E você que ouviu essa palavra, carregue ela, irmão. Deus abençoe, tá? Obrigado mesmo de coração. Aleluia. Você que ouviu essa palavra, carregue, pratique ela, porque eu creio que Deus, Ele está mudando situações aqui. Você crê nisso? Chegou o momento da gente fazer uma comunhão com o Senhor. Chegou o momento da gente fazer parte com o corpo dele. Aleluia. E num cenário aonde Jesus, Ele está sentado com 12, eu posso imaginar que Ele poderia sim, pastor Júnior, fazer tudo sozinho, que iria fluir da mesma forma. Mas quando Ele tem 12 caminhando com Ele, aleluia, e dentro desses 12, um trairia Ele para que o seu propósito se cumprisse, aleluia, mas Ele vai deixar uma mensagem para 11 que estavam ouvindo a Ele.
dizendo: olha, todas as vezes que você pegar desse corpo, vocês vão partir, porque vocês vão se lembrar que esse corpo ele foi despedaçado por vocês. Mas todas as vezes que vocês fizerem isso, faça em memória de mim. E quando ele pega o sangue dele, ele vai dizer: este sangue é a nova aliança, a qual, através do derramamento de sangue de Jesus, nós teríamos um novo acesso ao céu, que vem através dele. Jesus, ele poderia muito bem, como eu disse já, fazer isso só que ele falou para 12, 11 escutaram, para que essa mensagem fosse compartilhada, para que todas as vezes em que a gente for ceiar, nós possamos abrir os nossos olhos e falar assim: não foi em vão, não foi de graça, mas foi pela graça dele, e houve um preço que foi pago diante da cruz. Santa Ceia, irmão, não é você comer um simples pão e tomar um suco de uva. Santa Ceia é você se lembrar que alguém teve que morrer para que você pudesse ser chamado de filho. Nós já estávamos condenados, já estávamos sentenciados, mas ele foi o nosso advogado, e ele disse: eu julgarei a tua causa. Da mesma forma, aleluia, que ele foi o advogado, ele também foi o condenado, porque ele diz: eu irei pegar a tua causa, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: estou sofrendo pela tua causa. E o que está sobre a mão da diaconisa Kátia e está sobre a mão da diaconisa Maria não é apenas um suco e um pão, mas é uma mensagem, e que nós multiplicaremos ela. Pastor, qual que é a importância de eu ceiar, de eu fazer parte do corpo e do sangue? É só para eu poder fazer as coisas na igreja? Negativo, irmão. Santa Ceia nunca foi cargo. Santa Ceia é uma mensagem escrita dentro de nós. Alguém teve que morrer um dia, mas eu carrego um legado. Santa Ceia é uma mensagem dizendo: o pecado até tentou me vencer, mas Cristo foi maior no meio de nós. Então, irmão, não deixe que o seu pecado, que a sua briga, que o seu descontentamento, aleluia, que a sua falha, ou aleluia, que a sua destruição sentimental, conjugal, familiar, não deixe que ela te afaste da mensagem que Deus quer te mandar. Não deixa que as suas amizades te afastam, aleluia, daquilo que Deus quer te entregar por mensagem.